Olá, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou. Nosso programa de hoje traz uma convidada muito especial. Nós estamos falando da doutora Milane Chaves da Silva, graduada em Economia pela Universidade Federal de Mato Grosso. Nos bastidores conversávamos aqui, praticamente somos contemporâneos do curso de Economia ali na Universidade Federal. Mestre em Agronegócios e Desenvolvimento Regional, também pela Universidade Federal de Mato Grosso. Especialista em Economia do Meio Ambiente, também pela nossa Universidade Federal. Tecnologista em Informações Geográficas e Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Atual superintendente estadual do IBGE aqui no estado de Mato Grosso. Dentre outras atividades importantes, obviamente, que ela coordenou e cuidou durante esse tempo do IBGE, e é um longo tempo, pelo que eu vi aqui, acho que desde 2002, né? 2002. Coordenou o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, de 2012 a 2014, na Superintendência desde 2014, coordenou também equipes do Censo Agropecuário de 2017 e o Censo Demográfico de 2022. Seja muito bem-vinda, doutora Milane Chaves da Silva. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço aqui o convite, estar aqui para conversarmos um pouquinho. Um prazer em rever um amigo, colega economista e saber que temos alguns colegas em comum. Então, prazer é meu. Muito bem. Doutora, eu vou fazer uma pergunta abrangente, né? Gostaria que a senhora desse um en passant, vamos dizer assim, depois a gente entra um pouquinho mais nos detalhamentos, né? Quem somos no estado de Mato Grosso? Quantos somos? E percentualmente, quantos somos homens e mulheres, né? De uma maneira geral, qual o perfil demográfico do estado de Mato Grosso? Estamos mais novos, envelhecemos mais. Queria que a senhora nos desse, e para o nosso telespectador, uma visão geral do que esse censo de 2022 trouxe de informações para todos nós. Sim, muito importante, muito bom começar com essa abrangência. Então, quantos somos, né? Somos mais de 3 milhões e 600 mato-grossenses, eu sempre falo. Você, Éder, eu somos 1 em 3 milhões e 600 mato-grossenses. O censo de 2022 foi um censo muito esperado, então já temos aí os resultados. Mato Grosso também, como nós somos um estado mais masculino do que feminino, então temos uma população de um percentual maior, 50,5% de homens e 49, alguma coisa de mulheres. Isso é uma característica interessante de Mato Grosso, porque somente 3 estados têm essa característica. Inclusive o Brasil tem mais mulheres do que homens. Somente Roraima, Mato Grosso e o Tocantins são estados que têm mais homens do que mulheres. Somos uma nação, falando de Brasil, que está envelhecendo, então existe um aumento da população acima de 65 anos. Mato Grosso também na mesma característica. Mas mesmo assim, Mato Grosso ainda é um estado jovem, é um estado que ainda também tem uma força de trabalho, e falando como os demógrafos gostam de falar, é uma frase da demografia que nós economistas também é muito importante. Nós temos em Mato Grosso uma janela do bônus demográfico que também vai demorar um pouquinho mais para fechar, porque a idade mediana do mato-grossense ela está em torno de 35 anos e ela também é um pouco menor do que o Brasil. Então, o índice de envelhecimento, o índice de envelhecimento é de 35. Então, temos uma população acima de 65 anos de 7,7, mas nós temos uma população de mais de 60% que está abaixo de 60 anos, acima de 15 anos. Então, este é o perfil por hora de Mato Grosso. É um estado que, conforme já eu esperava, assim, não que esperava, já identificava, porque sou daqui, estou aqui no IBGE há mais de 20 anos, e eu sempre conversava com os meus colegas do IBGE. Mato Grosso vai ter sim um crescimento populacional.
E o primeiro dado, Mato Grosso cresceu 20,5% na sua população. Lá em 2010, há 12 anos, nós tínhamos uma população de pouco mais de 3 milhões e hoje 3 milhões e 600. Então, 20,5% é um percentual muito acima do Brasil, que foi de 6,5%. E da mesma maneira, somente 3 estados cresceram bastante, comparando 2010, que foi Santa Catarina, que é um estado que tem uma qualidade de vida muito elevada e também gera emprego, igual Mato Grosso. Então essa é uma característica importante de Mato Grosso que explica esse crescimento. E Roraima, que nós sabemos que são as migrações ali, muito da Venezuela. Então, no panorama, Éder, isso é o Mato Grosso. É um estado relativamente jovem, que envelheceu, um estado que tem... nós conseguimos, quando a gente analisa município por município, Sinop, Sorriso, Querência, alguns municípios onde você vê que tem uma população mais jovem masculina. Cuiabá a gente tem um percentual maior de mulheres, mas esses homens, que existe uma percentual maior, estão nesses municípios com mais jovens e força de trabalho. Esse é um panorama geral, em poucas palavras, de Mato Grosso. Esse crescimento populacional, ele evidentemente não se deu vegetativamente, ou seja, se eu estiver incorreto na afirmação, a senhora fica à vontade para me corrigir. Ele não se deu vegetativamente pelo índice aqui de natalidade ou de mortalidade. Obviamente há fatores externos que colaboraram para isso. Isso foi puxado pelo agronegócio, aonde nós mais crescemos populacionalmente foi aonde a agropecuária e o agronegócio também puxou o crescimento? Faz sentido isso? Faz sentido. É possível, assim, dizer que essa dinâmica populacional, ela converge com a dinâmica econômica de Mato Grosso. Então, por isso que o dado está aí para os economistas, para os demógrafos, mas é possível sim identificar principalmente a agricultura tecnificada. Então, municípios onde a agricultura tecnificada ela foi mais pujante, Querência é um exemplo inclusive nacional, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Campo Verde. E aí, quando falamos dessa agricultura, é inegável falar da cadeia do agronegócio, que é aquilo que a gente sabe, que os encadeamentos para frente, para trás, o antes, dentro e após a porteira, que é o agronegócio. Então, esses municípios, eles têm uma atração, porque não é só o agro, é todo o setor financeiro, o comércio, o serviço. E, da mesma maneira, municípios aí que perderam população são aqueles que ou estão nessa transição ou que tinham há uma década atrás, lá em 2010, atividades extrativas, nativas, extrativas, que não cabem mais. E aí a população, e que converge também, Éder, com a população mais envelhecida, onde os jovens buscam ali no entorno, ali, aquelas cidades menores, por exemplo, São José do Povo, que buscam ali Guiratinga, buscam nos maiores centros, porque a população vai aonde tem oferta de trabalho, aonde tem emprego. O censo ele foi capaz de identificar, ou numa análise, eu sei que a senhora, como coordenadora do IBGE e economista, tem uma visão própria e talvez ela não deva ser tão externalizada para que não se confunda a análise pessoal com aquilo que foi colhido, enfim. Mas, conversando como economista, foi identificado de alguma forma essa concentração de renda da porteira para dentro? Existem municípios do estado de Mato Grosso, que a gente sabe, que estão aí entre os 100 mais ricos do Brasil, cerca de 35 a 40 municípios, né? A riqueza está ali perpassando perifericamente, da cerca para dentro e não chega na zona urbana. As cidades estão com pouco saneamento, com qualidade de vida ruim, com acessibilidade ruim. Há algum fato que explica um pouco isso no censo ou não foi observado isso? Será uma divulgação importante do censo. Então, o censo ele finalizou a coleta em maio desse ano, já temos resultados. E ao longo do ano iremos divulgando mais resultados e do ano que vem, 2024, e aí sairá o tão esperado, a divulgação
por setor censitário. Mais estratificado. Sim, por setor censitário. E aí tem duas coisas importantes. Sairá o índice de Gini. O índice de Gini vai sair como um produto... Traduza para a gente o que é o índice de Gini. Que ele vai demonstrar a concentração de renda, justamente isso. Então, mais próximo de 1 ou mais longe de 1 vai demonstrar a concentração de renda. Então, esse é um produto que muita gente me pergunta. Muita gente, quanto vai sair o índice de Gini? Mas isso vai ser só lá no ano que vem. E para além do índice de Gini, tem o IDHM, porque não é calculado pelo IBGE. Quem calcula o IDH é PNUD, ONU, né? E depois, com os dados do censo, é possível fazer o IDHM. Hoje nós temos IDHM? Temos, mas ele é uma projeção lá do censo de 2010. Então agora, com essa divulgação por setor censitário, com educação, com renda, que nós coletamos no censo demográfico. Então, o IDHM ele tem é um indicador sintético, né? Então você tem renda, escolaridade, que é tudo do censo. Então, nós vamos ter o IDHM e aí sim, nós vamos ter todas essas... Estamos falando do Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios. Municipal, IDHM. Municipal. A senhora acredita que esse índice está mascarado? Vou dizer por quê. Nós temos ilhas de prosperidade no estado de Mato Grosso e bolsões de pobreza. Mas quando se divulga o índice, geralmente se faz uma média geral, né? E para o Brasil lá fora, Mato Grosso é um estado de prosperidade absoluta, quando a gente sabe que não é, né? O IBGE consegue identificar isso, consegue mostrar isso também? É possível com os dados estatísticos, com o estudo, e aí a importância da academia, dos analistas, dos economistas, dos demógrafos, e é por isso que aquilo que a gente fala, o IBGE divulga o dado, ele não analisa, o IPEA. Então, quando nós temos a possibilidade do PNUD já atualizar o IDHM, e aí os estudiosos, inclusive meu mestrado foi nessa linha, eu fiz no meu mestrado uma análise dos 141 municípios, não com o IDHM, porque esse mascarar, porque o IDHM ele tem na sua composição a renda e a escolaridade, e nós sabemos que temos outros índices de riqueza e também de pobreza, a pobreza multidimensional, que nós sabemos lá, né, que é uma teoria. Então, mas o IBGE vai disponibilizar. Agora, evidentemente que falando agora como quem fez o mestrado nessa linha, o IDHM é um indicador sintético, mas ele não é completo. E aí é preciso sim ver questões da economia institucional, ver a questão, tanto que no meu mestrado eu vi questões justamente do que você falou, de saneamento básico, e eu usei uma outra pesquisa do IBGE também, a Munique, que é uma pesquisa feita nas prefeituras. Então, tem uma infinidade de possibilidades agora com o censo para estudar Mato Grosso, para se detalhar ao longo da década, porque nós falamos que um censo demográfico ele é um produto para a década. A senhora faz parte de um momento no estado de Mato Grosso em que as mulheres estão em evidência, embora são minoria pelo próprio censo. Mas na questão eleitoral, pelo menos é o que divulgam, que há um número maior de mulheres aptas a votar do que o número de homens. Uma coisa talvez não tenha uma correlação com a outra, mas eu digo isso porque nós temos uma presidente do Tribunal de Justiça mulher, nós temos uma defensora pública mulher, nós temos uma presidente da Desenvolve MT, que é uma agência de fomento mulher, e tantos outros exemplos, vou cometer injustiça aqui. Temos a senhora coordenando um órgão tão importante que serve aí, vamos dizer assim, como um azimuth, né, como um norteador de decisões importantes, tanto na iniciativa privada, sim, como também para políticas públicas. Como é para a senhora, em sendo uma mulher, coordenar uma equipe desse tamanho, e como a senhora faz valer o seu estilo de gestão? Eu acho que no IBGE nós temos uma característica, apesar de o IBGE ser um órgão machista, né? Sempre, quando eu entrei eu sabia. O censo revelou isso? Acho que assim, eu estou há 20 anos no IBGE, né? Então assim, acredito que com o tempo a gente vai lidando, entrei por concurso público, e aí você vai trilhando o seu caminho. Eu sempre falo uma coisa que eu escutei uma vez numa entrevista, que
A mulher que falar que ela nunca sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher no mundo do trabalho, ou ela não está falando a verdade, ou ela não prestou atenção. E talvez a gente já não preste mais atenção, né? Mas o IBGE, mesmo sendo um órgão essencialmente masculino, e eu imagino que, eu até sei o porquê disso, porque antes do concurso público, entravam os servidores, né? E aqueles que eram do sexo masculino iam para as pesquisas, e as mulheres iam naquele serviço típico da mulher, atender o telefone, secretariar. Com o concurso público entraram muitas mulheres, tanto que eu entrei, né? E aí, como é um órgão muito técnico, então é mais fácil você, pelo seu estudo, pela sua competência, você ir se posicionando. Mas é um ambiente, assim, que realmente, eu acredito que a mulher, ela sempre tem que provar que é capaz. A senhora está na superintendência regional desde... 2014. Ou seja, são 7... Não, vai para 9 anos. 9 anos. 9 anos. Já se consolidou. Então assim, já houve. E no censo é aquela coisa, aquela dificuldade. Então, como a gente é preciso para um órgão como o IBGE, ele até tem um processo de seleção também bem interessante, você tem que ter o conhecimento técnico, além do conhecimento em gestão, fica mais fácil porque você demonstra que a sua decisão, ela é uma decisão embasada tecnicamente. Perfeito. E é possível de algumas discussões, tudo se conversa e se demonstra. Mas é esse... e mais falando ainda sobre isso, no IBGE somos 27 unidades da federação, somente eu, Minas Gerais e Alagoas, que somos superintendentes mulheres. Parabéns. Obrigada, que mude. Doutora Milane, estamos conversando com a doutora Milane Chaves, superintendente estadual do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faltou recursos para poder realizar o censo? Qual o orçamento do IBGE e quais as principais dificuldades a senhora enfrentou nessa tarefa específica desse censo mais recente? Foi um censo desafiador, foi um censo muito difícil e especialmente em Mato Grosso. Quando nós estamos falando dessa pujança econômica de Mato Grosso, isso é muito bom, mas isso nos trouxe uma dificuldade muito grande, que foi conseguir mão de obra. Tanto que nós temos uma taxa de desocupação calculada pelo IBGE da ordem de 8% do Brasil e Mato Grosso é 4,5%. Então nós temos uma baixa taxa de desemprego, tem muita oferta de emprego, a exemplo de Santa Catarina. Eu digo sempre que esse censo demográfico ele daria uma série da Netflix com 10 temporadas, de tantos desafios. Então, houve o desafio, sim, da contratação de mão de obra e houve também a dificuldade dos recursos. O censo, inicialmente, o censo demográfico, ele tinha uma previsão, isso é do conhecimento de todos, né, de 2,3 bilhões, isso lá em 20, não foi possível fazer em 20, 21 não foi possível por conta também de resíduos da pandemia e de orçamento. E aí ele foi em 2022, como é sabido por uma decisão judicial. E aí esse censo de 2,3 ali, na verdade, ele ficou mais caro. Tivemos um censo aí da ordem de 3,7 bilhões. Houve o aporte de 300 milhões este ano no governo atual. E Mato Grosso, sim, foi necessário eu justificar à presidência, à direção do IBGE, a necessidade de recursos adicionais. E aí, Éder, não sei se a população de Mato Grosso sabe, os ouvintes sabem, nós só terminamos o censo em Mato Grosso porque nós importamos mão de obra de Minas Gerais, de Santa Catarina e de Goiás. E isso teve um custo elevado. Teve um custo de diárias de passagem. E isso nós estávamos aí em fevereiro e março com equipes, então os cuiabanos, os rondonopolitanos, o pessoal de Sinop viu muito mineiro andando, viu muito goiano, viu catarinense, inclusive o nosso governador ele foi recenseado por uma recenseadora de Santa Catarina que estava aqui. Então esses foram os desafios, recursos que tiveram um impacto, sim, que teve que ter um aporte, uma suplementação, uma solicitação, e tivemos uma grande dificuldade que naquele corte de recursos lá atrás foi cortado a divulgação. E isso gerou uma dificuldade muito grande. De você numa pedir época complicada em meio de pandemia, saindo de pandemia, as pessoas desconfiadas,
é pegadinha, é Tudo. assaltos, Tudo. enfim, tudo junto aí. E os mal intencionados também Tudo. aproveitam desse momento. Eu imagino que deve ter sido uma tarefa muito complicada. Foram, e a cada um é uma série. Aí teve polarização política, teve até Copa, teve O tudo. censo foi capaz de identificar, não entrou nesse mérito, ou em algum momento consegue identificar quanto nós temos de esquerda e de direita no Brasil? Politicamente, não. Qual é o tipo de questionário que é aplicado numa atividade dessa? É um questionário especificamente objetivo? Há necessidade da entrevista com a pessoa, anotar aquilo ali, enfim? Como é feito isso? É um questionário que tem que ser aplicado, ele pode ser aplicado pela internet ou pelo telefone, só que as pessoas precisam receber aquele recenseador. E então, são 3 formas de aplicar o questionário. É com o morador, se possível, qualquer pessoa acima de 14 anos dentro daquele domicílio responde esse questionário. Tem um questionário mais curto, que ele é em torno de 5, 6 minutos, e um questionário mais longo, que ele busca detalhar todas essas questões de escolaridade, de renda, com o maior detalhe. Foi aplicado também em todas as terras indígenas e em todos os territórios quilombolas. E tem uma outra coisa também do desafio de Mato Grosso, que é fazer o Pantanal, fazer o Xingu e a coleta nos condomínios e tudo mais. O questionário para o quilombola, para o indígena ou para uma população com característica um pouco mais diferente daquela da zona urbana, da região metropolitana, existe essa diferenciação? Tem um questionário. O indígena, quando ele está dentro da terra indígena, então ele vai perguntar qual é a etnia, qual é a língua falada, para o quilombola também. Então tem essa característica. E é importante dizer também que antes da coleta do censo foi feita a pesquisa do entorno, Éder, isso é muito importante. E para as prefeituras, todos os domicílios são georreferenciados. E o que é a pesquisa do entorno, que será divulgada também no ano que vem? Que ela atende aos objetivos de desenvolvimento sustentável naquela linha que você falou, de ter uma cidade inclusiva, de ter uma cidade com acesso a toda a sua população, de transporte, de iluminação, de coleta de lixo. Isso é um produto também do censo, que sairá para toda a zona urbana em todos os municípios. Então, foi feito antes da coleta do censo a pesquisa urbanística do entorno. Então, é um trabalho árduo que foi feito. Muito bem. A gente vai a um breve intervalo comercial, é 1 minutinho, nós já estamos de volta e eu quero saber da doutora Milane se o censo é confiável ou se existe um intervalo de confiança nos resultados apurados. De volta, rapidinho, 1 minuto. Perguntava aqui para a doutora Milane Chaves, superintendente do IBGE aqui no estado de Mato Grosso, regional, se a pesquisa do censo 2022, a metodologia aplicada, o aparato utilizado, enfim, é confiável os resultados que nós obtivemos, ou existe um intervalo aí de confiança, especialmente por domicílios que eventualmente é o recenseador que se diz? Recenseador. Que o recenseador não conseguiu o contato ou houve uma recusa. Sim. Existe uma metodologia para poder se imputar esses dados? Existe. Sim, existe uma metodologia. Censo, como o nome já diz, é uma pesquisa universal, vai em todos os domicílios, todos. Eu tenho a devida certeza que todos, mais de 1,5 milhão de domicílios de Mato Grosso foram visitados. Certeza nós temos, porque isso nós temos uma plataforma geográfica que chama PGI, e nós apresentamos, Éder, isso em todos os municípios, com os pontinhos aonde o recenseador foi. Então, todos os domicílios foram cobertos, sim. Agora, entre ir e ter a entrevista, existe uma pequena dificuldade, e por isso que esse censo se arrastou por mais tempo do que o devido. Existe aquilo que nós chamamos o morador ausente, porque às vezes o recenseador vai, a pessoa está trabalhando, ele vai de manhã, vai de tarde, às vezes só vai encontrar à noite, isso é natural. E existe, infelizmente, existiu
A recusa do morador de você encontrar e ele falar, eu não vou prestar a informação estatística. E aí, por isso que foi uma luta de ir 2, 3 vezes, convencimento, muitas cartas foram entregues, inclusive até algumas notificações, porque é importante dizer aqui também, Éder, é um dever do cidadão brasileiro prestar informação estatística, nós temos uma lei para isso. Da mesma maneira que nós temos o dever de garantir o sigilo estatístico, porque as pessoas às vezes têm medo, eu vou falar o meu rendimento, vou falar os meus dados para esse recenseador, ele vai usar. Não, nós servidores do IBGE temos uma lei que nos obrigue esse recenseador do sigilo estatístico. Mas esta mesma lei, que nos obriga ao sigilo estatístico da informação ser utilizada somente para fins estatísticos, também, por sua vez, coloca que todo cidadão brasileiro ele é obrigado a prestar as informações estatísticas. Mas a gente busca sempre o convencimento de mostrar a importância para as políticas públicas, para o investimento. Tivemos o apoio foi muito importante, inclusive nesse evento institucional, com o setor produtivo, Fiente junto conosco, CDL, comércio, agro, ciente que é importante. Mas então, existe sim o censo, ele vai em todo o domicílio, e a recusa. Aquele morador, o nosso percentual em Mato Grosso foi muito bom, foi de 95,3% de resposta, mas então não foi 100% de resposta, e aí ficaram 55 mil domicílios no estado de Mato Grosso que não responderam. Qual é o tratamento estatístico? Imputação de dados. Então, todo cidadão, até quem não respondeu, foi contado, porque daí aquele pesquisador vai identificar ali quantos moradores tem, vai indicar, e essa população será imputada. O recenseador, ele vai até, ou foi até, locais como asilos, creches, hospitais, sistema carcerário. Presídios, sim, domicílios coletivos. Todo domicílio coletivo, onde moram as freiras, os padres, os presídios têm uma metodologia que o pesquisador ele é orientado, que é aquele que realmente é o morador, que já é apenado, na verdade, aquele que já tem pena. Então, o censo vai em todos os domicílios particulares e os domicílios coletivos. Doutora Milani, eu vou resumir 4 perguntas aqui em uma só. Né? Nós tivemos municípios que ganharam densidade demográfica ou população, tivemos aqueles que perderam. O fato de perder ou ganhar a população está diretamente ligado à economia do município. Essa regra ela é sempre válida. Eu gostaria de saber da senhora se conseguiu se identificar, se houve internamente, aí intra-estado de Mato Grosso, migrações entre municípios, né? Antes os jovens daqui, nós tínhamos uma situação de êxodo rural, principalmente, que saíam daqui até para fora do estado e tal. Hoje eles migram internamente aqui, onde há uma mão de obra que se necessita, enfim, postos de trabalho de uma maneira geral. O que a senhora pode nos falar sobre isso? Sim, nós percebemos que alguns municípios ganharam população e outros perderam, isso tem está aí agora para o estudo, né? Mas o que nós conseguimos perceber é que existem municípios polos, né? Então, assim, por exemplo, quando nós falamos de Sinop, é possível perceber que muito daquela população de alguns municípios vizinhos ali, que perderam população, podem ter migrado para Sinop, para Sorriso, para Lucas. O mesmo caso em Rondonópolis, Primavera, aqueles municípios menores ali, ou que não estão muito ali no eixo da atividade agrícola tecnificada. Por exemplo, a sede do município não é tão próxima das áreas produtivas. Isso nós vimos algumas questões. Então é muito mais fácil para aquela pessoa ir para a Primavera, ir para Rondonópolis. Então, observou-se sim. E aquilo que eu falei, essa transição, essa mudança para a agricultura tecnificada. Então, nós temos áreas municípios que empregavam na atividade extrativa vegetal, municípios que tinham uma pecuária muito forte, que estão transitando para a agricultura, mas que ainda não fez aquela transição para a agricultura tecnificada, que gera toda uma rede.
Então, esse... A senhora tem uma especialidade em agronegócios, pelo que eu observei. O censo, economicamente falando, apurou-se aí o que nós temos de quantidade de cabeça de bovinos, ou é só gente? Esse censo demográfico, só gente. Só gente. Mas o censo, agropecuário, 2017, e com uma previsão que são de 10 em 10 anos, né? Censo de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, o censo... demográfico e o agropecuário. E o agropecuário. Tivemos um censo demográfico em 2020, seria 20, foi 22, será 2030, e um censo agro em 16, 17. Já existe uma preparação do IBGE para um censo agropecuário em 2026. Mas, além disso, nós temos sempre uma pesquisa do IBGE, que são as pesquisas agropecuárias, que calculam bovinos, área de produção. Por isso que nós sabemos que temos toda essa quantidade de... o maior produtor de grãos, que é Sorriso, Mato Acaba Grosso... sendo atualizado pelas entidades representativas de classe também, né? Num trabalho muito conjunto com o IBGE. Muito conjunto. Há essa sinergia entre... Sim. Nós sabemos que municípios, estados e a União, ao ter esses dados aí colhidos, né, eles serão norteadores de políticas públicas, evidentemente, na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública. A senhora seria capaz de identificar, nesse contexto, quais são os pontos fortes que o censo revela e quais são os pontos fracos que talvez poderiam ser melhorados nessa pesquisa? Eu acredito que o ponto forte numa elaboração de uma política pública, né, vamos falar do público e do privado, né? Vamos falar no público, um município saber qual é a faixa etária da sua população. Isso vai nortear entre construir uma creche ou um lar de idosos, como nós vimos. Então, isso é fundamental. A faixa etária, para ver políticas educacionais, né? Qual aquela série ou aquele nível que é preciso se fortalecer. Políticas de desenvolvimento econômico. Então, se esse município perdeu população e depois, quando tivermos também a renda por setor censitário divulgado, quais seriam as potencialidades que esse município, nas suas secretarias de desenvolvimento econômico, podem estimular? Se o município não tem vocação agrícola, será que ele tem vocação para o turismo, para o serviço? E com isso, junto com o setor produtivo, propor maneiras de reter, de dar melhor qualidade de vida para a população. E no âmbito privado, por isso que eu cito aqui muito também, eu dou como exemplo a Fiente, o Observatório da Indústria, não só a indústria, mas o comércio e o agro, porque eles têm lá dentro deles uma inteligência de dados, o Observatório da Indústria. Então, eles pegam sempre e constantemente os dados da PNAD, do censo, para que possam apoiar os empresários nas suas opções de investimento. Então, o empresário ele vai tomar aquela opção de investimento muito com base na renda, na população e não só do censo, mas também das outras pesquisas. Então, eu vejo talvez um ponto fraco, eu não sei talvez o que a gente poderia, porque o censo talvez seria o ponto fraco, porque existe sempre aquilo que ficou para trás, né? Mas é porque é difícil você colocar tudo num questionário. Talvez não atenda aos anseios. Né? Porque aí todo mundo quer mais uma pergunta. Aí às vezes falam, mas é só uma pergunta. Você como economista, é só uma pergunta, mas essa pergunta vai ser para 200 milhões de pessoas. Você vai ter que treinar aquela pessoa para fazer, no mínimo mais um dia de treinamento para fazer uma pergunta a mais. Doutora Milani, talvez para nós, como leigos, vamos dizer assim, população, o que mais evidencia, num primeiro momento, numa pesquisa do censo, e talvez movimenta um pouco, é a questão eleitoral, né? Quando se delimita a quantidade de pessoas, a população de um município, do estado, esse resultado já impactou diretamente, pelo menos em Cuiabá, no aumento de número de vaga
de vereadores, Sim. aumentou o número de vagas no parlamento estadual. Sim. E tenho dúvida, não sei se aumentou uma vaga ou não no Congresso, na Câmara Federal, né? A senhora poderia falar sobre isso? Sim, sim. Então, assim, porque é a primeira expectativa, porque nisso nós estamos falando de várias divulgações para diferentes públicos, mas o primeiro interesse, talvez, ali político e do município é o Fundo de Participação dos Municípios. Nós temos a perfeita ciência disso. E então nós trabalhamos para dar a realidade daquele município. Agradamos a alguns, não agradamos a outros, mas o IBGE, como um órgão técnico, está para mostrar aquela população de acordo com os critérios técnicos da metodologia, né? Então, e houve alterações, sim. Cuiabá, outros municípios haverão. Muito bem. Para a população ter acesso aos dados do censo, isso está aberto publicamente? Tem que se pagar para isso? Aonde que eles vão buscar isso, né? E eu percebi que a senhora fez um evento do IBGE na semana passada, talvez um avant-première de mostrar o que, de maneira geral, o que foi o censo, mas ao longo do ano e talvez dos anos, dados serão ainda divulgados à medida que eles vão sendo consolidados, é isso? Isso. Qualquer cidadão tem acesso aos dados do censo, qualquer cidadão. Eles estão disponíveis no site do IBGE, então é só entrar lá, censo demográfico poderá encontrar. Temos ali várias tabelas, é possível também o Sidra, que é o nosso sistema de recuperação de dados, construir tabelas, então eles estão disponíveis. Toda e qualquer divulgação, a exemplo desse evento institucional, e qualquer divulgação temática, tivemos dos indígenas, dos quilombolas, recentemente sexo e idade, o nosso setor de divulgação faz sempre uma chamada à imprensa, sai sempre um release. Então a população tem o acesso no site do IBGE e também conosco na nossa sede do IBGE, que fica ali na Praça Bispo Dom José, onde nós temos um departamento de atendimento ao cidadão e também ali podemos sempre atender e orientar as pessoas para buscar esses dados. Lembrando que o IBGE é uma instituição pública e o dado estatístico é um bem público, porque é aquilo que aprendemos. O que é um bem público? Ou você oferta para todo mundo ou você não oferta para ninguém. E é por isso que a estatística é um bem público e ninguém paga nada por isso, porque já pagou via arrecadação dos nossos impostos. Este censo demográfico, ele revela também o nível de qualificação de mão de obra que nós temos hoje instalada no estado de Mato Grosso, ou não adentra isso? Nós teremos a divulgação do grau de escolaridade e nós teremos também as ocupações, aonde estão as pessoas, quais as ocupações, no comércio, na indústria e no serviço e as principais atividades. E isso nos dará, sim, também um norte, nos dará também como é a força de trabalho de Mato Grosso. Como a senhora orientaria quem está nos assistindo a se conscientizar, né? A população ter essa consciência de receber o censitário, né, de receber o recenseador que o procura, já que falta verba para poder divulgar as atividades do IBGE, né? Acho que vocês foram, nesse último censo, meio que jogados na cova dos leões e assim, olha, se vira aí e nos entrega o resultado. Foi difícil, mas vencemos, né? E foi muito importante o esforço da nossa equipe de Mato Grosso, que é uma equipe pequena também, junto com os censitários que trabalharam conosco. Mas e aí a gente sempre conclama a população para atender o pesquisador do IBGE, seja no condomínio de luxo, seja na fazenda, seja na terra indígena, seja no seu bairro, porque, como eu disse, aquela informação servirá somente para fins estatísticos, não é divulgada de forma individualizada, e com isso o cidadão estará contribuindo para o seu município, para a elaboração de políticas públicas e também para o setor produtivo, que vai pegar esses dados para fazer uma decisão de investimento. E não só o censo, como eu disse, a PNAD, que é uma pesquisa nossa que calcula o desemprego, ela não para nunca. Então, nós estamos com uma pesquisa muito inteira, aproveitando a oportunidade, uma pesquisa nova,
com o Ministério da Saúde, que começou agora em outubro, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. É uma pesquisa em convênio com o Ministério da Saúde que vai tratar da saúde da população. E nessa pesquisa nós estamos tendo uma boa aceitação. É um casal, então faz uma pergunta para o homem, para a mulher do domicílio e faz perguntas sensíveis sobre a questão reprodutiva, sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do homem, sobre a questão do gênero, que é aquela pergunta que queria que se colocasse. Porque somos, no mundo, 8 bilhões. Como é que está? Em Mato Grosso são 3,6. Como é que está? Será que essa população, a mulher, o casal, essa pesquisa ela faz basicamente isso? Houve o planejamento, tem 3, 4 filhos, houve essa opção da mulher, do casal de ter ou não ter, foi planejado, que era uma lacuna para também atender os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, sendo procurado por um pesquisador do IBGE, eu sempre falo, sempre conclamo a população, atenda o pesquisador. É importante, não só para o censo, porque é também o exercício da cidadania. Às vezes também alguns falam, não, eu sei disso, mas quem me garante que esse dado que você está coletando, o prefeito, o governador, vai chegar lá na política pública? Bom, aí o nosso dever é entregar o dado. Tanto que agora o IBGE, também nessa questão desse fortalecimento, o meu sonho talvez é ver numa política pública, Éder, quando tiver lá uma rubrica lá de uma política pública, que a gente sabe que foi utilizado o dado do IBGE, que chegue ao conhecimento do cidadão, isso foi decorrente daquela pesquisa que foi respondida. Quando chegar ali, talvez a expansão da rede de esgoto, a iluminação pública no seu município que foi coletada por uma pesquisa do entorno. E o prefeito ter esse dado, falou, nossa, o IBGE me demonstrou que tantos por cento do meu município, tantos bairros não tem coleta de lixo, não tem acesso a cadeirante. Foi o dado do IBGE. E quando ele lançar aquela política, isso foi decorrente desse dado. Eu acredito que se a gente for pesquisar, muito vai ser disso. Então, é isso. É atender, né? Olha, nós vamos a mais um breve intervalo comercial, coisa rápida, e a gente volta para a retinha final do nosso programa, deixando uma pergunta para a doutora Milane, se ela acredita que Mato Grosso continuará crescendo nesse ritmo em termos populacionais. Um minutinho, estamos de volta. Estamos com a doutora Milane Chaves, superintendente regional do IBGE aqui no estado de Mato Grosso. E eu havia perguntado, né, mais uma opinião da senhora. Eu sei, a gente conversava isso nos bastidores, de que às vezes a sua opinião como economista preparada que se confunde com a opinião de que é o IBGE que está falando, né? Mas nesse momento eu pergunto para a economista, vamos deixar o IBGE um pouquinho, depois a gente volta. A senhora entende que a população do estado de Mato Grosso vai continuar crescendo nesse ritmo, quase 20% nesse período aí? Afirmar o percentual é difícil, né? Mas eu entendo que existe sim uma potencialidade para um crescimento, uma continuidade do crescimento da população de Mato Grosso. Primeiro porque existe uma baixa densidade demográfica, né? O estado é um estado grande, então existe potencial. Existem novas fronteiras agrícolas também, lá para o lado, como eu disse, lá de Água Boa, Ribeirão Cascalheira, Querência, Bom Jesus. Então tá tendo Confresa, a gente vê uma nova possibilidade. E os dados do IBGE também, falando que eu sempre uso os dados, né, para que eu possa analisar o estado, a indústria. Dados de 2022 da pesquisa anual da indústria demonstram que o crescimento da indústria no Brasil foi muito mais no centro-oeste, especialmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, houve um crescimento da indústria, sim, em Mato Grosso. E a indústria, por ser um setor altamente organizado, que gera os melhores empregos, mais estruturada,
ela tem uma capacidade de encadeamento. Então, o biocombustível, tudo isso vai trazer uma potencialidade. Então, não fazendo previsão, mas falando com base nos dados. Mas também, como que a gente percebe, existe um espaço, sim, para um aumento da população, até porque Mato Grosso precisa de mão de obra para dar, de força de trabalho, para dar continuidade à sua... O censo revela de alguma forma, ou não, vamos falar especificamente da região de conurbação urbana aqui, metropolitana, Cuiabá, Várzea Grande, enfim, nós não temos produção agrícola de escala dentro do município de Cuiabá, mas sim pequenas atividades, enfim, piscicultura, agricultura familiar e tal. Revela de alguma forma que nós temos que nos tornar um bom centro prestador de serviço? Sim, sim, acredito que sim, até porque houve um crescimento grande da população de Cuiabá. A capital Cuiabá foi uma das que mais cresceram dentre as capitais. Nós tivemos capitais, por exemplo, de Fortaleza, Rio de Janeiro, que diminuíram. Então, a nossa capital, ela cresceu e Várzea Grande também. Então, é possível, sim, ser um centro de negócios, um centro de eventos, de turismo, de negócio e toda essa estrutura para toda essa pujança aí da indústria, do agro, da agroindústria que vem aí para Mato Grosso. Acredito, sim, que temos grande potencial e precisa ter um investimento, né, no transporte, para que, na verdade, penso eu agora, falando como economista, né, assim que a população vai aonde tem a melhor qualidade de vida, aonde tem renda, onde tem emprego, aonde possa colocar o seu filho para estudar, aonde você possa ter um bom transporte público, praças agradáveis, opções de cultura, de lazer. Então, acho que é isso que vai atrair a população para um município e para um estado. A missão da Milane Chaves se confunde com a missão do IBGE no estado de Mato Grosso? Acredito sim, né? Acredito que sim. Qual é a missão? Eu sou servidora pública, gosto de ser servidora pública. Antes de ser servidora pública do IBGE, fui servidora do Ministério Público do Estado. Aprendi muito lá. E o servir à sociedade, que é a missão do servidor público, se confunde muito com a minha missão, porque acho que a gente só está nesse mundo aqui se for para servir, para fazer o nosso melhor para quem quer que seja. Boa pergunta, acho que confunde sim. Se dedicar a essa atividade que demanda relações interpessoais, lá na ponta final, ao fim e ao cabo, é isso que resulta. E isso demanda, evidentemente, tomar um tempo pessoal da sua vida. Como é que fica a relação com a família? A família compreende isso? Compreende. Eu acho que isso eu fiquei pensando, é importante ter um apoio familiar, é importante ter aquela compreensão e vai naquela questão também da mulher, né? Os dados agora divulgados, foi até a questão do Enem, né? Da PNAD, que a mulher ela se dedica mais horas de trabalho, não remunerado, mas é trabalho em casa, nos afazeres domésticos, porque fazer uma lição com o filho, cuidar de uma pessoa doente em casa, os afazeres domésticos, é um trabalho, claro. E aí demanda, e para a mulher você também tem de se capacitar, de fazer o seu curso, de fazer a sua leitura. Então, acho A senhora acha que a remuneração de uma superintendente do IBGE está equitativa? Seria a mesma se fosse um homem? Lá há essa paridade? Por ser no serviço público não tem essa diferença, não temos essa diferença, né? Então, existe paridade. Se fosse um homem, seria o mesmo cargo, a mesma função. Mas isso é uma coisa boa do serviço público, né? Mas a gente sabe que tem algumas diferenças. Então, está adequado. O serviço público precisa ainda de ser mais, quando se fala, né, valorizado as pessoas, porque é o servir, sim, à sociedade. Então, acredito que a remuneração é uma coisa que é uma luta de todo servidor e que a gente faz muito para servir e a gente sempre busca uma melhoria. Quem é Milane Chaves da Silva, por Milane Chaves da Silva? Quem é você? Sou profissional, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou uma servidora pública e que procuro sempre
desempenhar da melhor maneira possível todos os meus papéis para que eu possa sempre fazer o meu melhor. Acho que é isso. Muito bem. Doutora Milane Chaves, superintendente regional do IBGE Mato Grosso, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite de vir aqui ao programa Comando Geral, prestar contas da sua atividade pública. Isso é transparência, isso é publicidade. Tenho certeza que quem está do outro lado recebeu informações importantes, recebeu um norte de como buscar esses dados para melhor analisá-lo, quer seja na pessoa física, quer seja na sua empresa, quer seja na vida pública de uma maneira geral. Para nós foi uma honra muito grande tê-la aqui conosco. A senhora demonstrou conhecimento, sabe aonde está. O IBGE está muito bem representado na superintendência pela sua pessoa. O respeito dos seus colegas é enorme. Eu tive a oportunidade de conversar com algum deles, em especial com o Levi, que é ex-presidente do Corecon, e sempre as melhores palavras com relação à forma de gestionar o IBGE aqui no estado de Mato Grosso. Espero que a senhora continue lá por longos anos, nos entregando esse serviço de qualidade na ponta final. Doutora Milane Chaves, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Comando Geral. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Muito obrigada. Agradeço muito. Excelente. Estarei sempre que for convidada.